Estamos retornando com o programa A Velha Nova Friburgo. A nossa convidada hoje é a professora Vilma Vilaça, neta da Dona Sofia, uma pessoa assim que tem um carisma muito grande na história de Nova Friburgo, quando a gente fala assim do passado, muito respeito, uma figura assim, e que muita gente já quis até fazer um documentário, né, sobre ela, né? Mas, olha só, as pessoas devem estar muito curiosas de conhecer a Dona Sofia. A gente agora vai passar algumas imagens mostrando uma fotografia dela. Ela realmente era, assim, uma mulher muito bonita e, como você falou, né, Vilma, muito elegante. Muito. A gente vê pelas imagens que ela gostava de um casaco de peles, né? Bons perfumes, joias. Ela andava, assim, com muita elegância, né? E a gente vê também as imagens de algumas moças da época que frequentavam, se chamava de moças damas, também muito bem vestidas, muito elegantes. E Vilma, você chegou até a comentar comigo que a maior parte delas nem eram de Friburgo, né? Elas vinham do norte fluminense, né? Sim. Geralmente. Daqui mesmo que eu lembre. Todas elas vinham de fora, né? Bonitas, né, Ju? Você achou bonitas? Bonitas. Muito bonitas, né? Havia uma época em que boa parte dessas meninas, elas vinham aqui de Além Paraíba, Porto Novo, Piratininga, Carmo, Muriaé, toda essa região do aqui, que faz divisa nossa aqui do Carmo, Sumidouro, para ali, aquela região de Porto Novo do Cunha, e era um dos lugares que o pessoal sempre falava, que vinham, era um reduto muito grande, e lá também havia uma casa muito tradicional, parece que é Piratininga. Eu também nunca frequentei, mas ouço sempre o pessoal comentar realmente essa turma, né? Que vinha ali, as mineiras, as famosas mineiras, né? E eram moças bonitas, realmente. Muito bonito. Agora, Vilma, uma coisa assim para a gente estabelecer. A Dona Sofia, ela comandava, né, uma casa de prostituição e a casa dela era próxima à residência, mas ela soube fazer um divisor de águas. A minha filha vai ter essa conduta. Como é que você vê esse limite, né, estabelecido? Porque eu tenho essa minha atividade, uma atividade comercial, mas a minha filha, ela vai ter que se casar virgem, né? Ela vai ter que ser uma pessoa de uma conduta moral dentro dos padrões da época. É interessante que ela estabeleceu essa divisão, né? E o que você pode falar assim da sua mãe? As filhas casaram, virgem. Quantos filhos ela teve? Olha, filhos, né? A vovó teve 7, sendo 1, 2, 3, 4 moças e 3 homens. Sendo que 2 morreram ainda bem jovenzinha e depois ficou a minha mãe com uma outra irmã, já as mais velhas. E os meninos, 3 rapazes. Né? Todas elas casaram Todas dentro daquele casamento convencional. Tradicional, porque naquela época tinha aquelas festinhas, bailinhos na casa de um, na casa de outro e tal, e conheciam e namoravam também jogadores de futebol, porque esse meu pai era jogador de futebol e conheceu a minha mãe e se casaram. Tudo na maior respeitabilidade, sem cobrar absolutamente nada, e não tinha aquele falatório, não, você só pode ir daqui para lá, não. Parece que já esse limite, a nossa entrada, era a entrada na parte de baixo. A parte de cima, era a vovó que administrava. E quando alguma delas se dirigia, passava ali no beco da oficina, eu estava saindo e ela chegando, quase que fazia uma reverência, não falava meu nome nem nada, bom dia, boa tarde, parece que abaixava a cabeça, eu seguia meu caminho e elas o dela. Quando você teve essa percepção assim, da atividade da sua avó, como é que foi? Isso te chocou ou não? Porque você fala com tantas naturalidade. Com uma maior naturalidade. Você quando soube assim, olha, minha avó tem esse tipo de atividade, você percebeu isso? A coisa foi chegando assim de uma forma, eu crescendo, eu amadurecendo e vendo, não é? Chegava uns rapazes, chegavam os senhores e tudo. Agora,
até determinada idade, eu até nem sabia o que eles faziam, porque eu ouvia música, bebida, então, ali como se fosse um clube. Sempre em festa. Simplesmente, sempre festa. Aí depois tinha a cozinheira que fazia a refeição das meninas. Às vezes, uma ou outra se cedia, falava um pouco mais alto, mas quando eu, obviamente, como toda garota, né, ficava querendo ouvir o que elas estavam falando. Elas percebiam que eu estava ou olhando pela janela ou passando assim na rua, o assunto mudava de figura, ninguém falava mais nada e mudava todo o ritmo. Então era tudo com muito cuidado. Mas alguém chegou para você e falou isso, ou você em determinado momento... Não, em determinado momento... Percebeu? Com certeza, eu percebi que eu fui ficando mais velha, e aí eu fui entendendo como a coisa acontecia. E achou natural. E achou natural. Nunca... Porque seria difícil se eu tivesse sido rejeitada por um vizinho, por uns amigos. Não. Eles nem tocavam em absolutamente nada. E o respeito continuava. Muito curioso, né, Ju? Muito curioso. E praticamente essa chamada casa da Dona Sofia, ela praticamente foi a única na cidade. Sempre falam-se em outras casas de tolerância, mas não com essa ênfase, esse destaque, e o que teve a casa do chamado Beco da Oficina, né? Durante muito tempo a gente falava esquina do pecado no Beco da Oficina. A ruazinha estreitinha, né? Mas na cidade em si, né, a gente em Friburgo nunca, né, nunca tivemos assim, falava um ou outro pequeno ponto, mas de destaque mesmo, era a chamada casa da Dona Sofia. E com uma interação, né? O que eu acho curioso é que era, por exemplo, hoje a gente sabe que em Friburgo tem, mas é uma coisa isolada, fora da cidade. Hoje, vamos supor, se alguém fosse estabelecer um tipo de atividade dessa no centro da cidade, não... a população ia, comércio, a população no centro. A gente sabe que haveria, né? Até hoje, né? Os próprios motéis, todos eles afastados, construídos, né? Praticamente fora do centro urbano, né? Na grande maioria. Na grande maioria, é lógico. Né? É por isso que eu insisto nessa coisa da função social que ela tinha na época, né? A coisa até bons anos parecia uma coisa muito familiar, uma caridade que a vovó fazia, de estar com essas moças, atender essas moças, se doar mesmo, que às vezes ela emprestava, às vezes ela dava dinheiro, às vezes ajudava a comprar umas roupas, e médicos, e dentistas, tudo isso. Então a coisa era muito numa linha assim de caridade, sabe? E vou falar com o doutor fulano para te atender, vou falar com o doutor ciclano. Então era uma coisa muito de família. Você chegou a comentar isso, que muita gente pedia as coisas da Dona Sofia, porque a gente tem que imaginar o seguinte, como você comentou, Juca, a elite frequentava lá. Então alguém queria pedir um emprego, algum favor a uma desses homens importantes que frequentavam a casa da Sofia. Dona Sofia, fulano, a senhora pode, né, de repente... ajudar fulano. Por isso que ela tinha uma rede, né, de solidariedade. Porque ela tinha, assim, um envolvimento com pessoas importantes da cidade, empresários, né? Então ela tinha acesso, né, Juca? Com certeza. E todos ajudavam. O nome da Dona Sofia, como você falou, sempre foi muito respeitado. E sempre, né, pelo próprio comportamento das filhas, da Vilma, né? Isso tudo a gente sentia, né? Ninguém podia falar absolutamente nada. Nada. E eu, por exemplo, convivi muito com o seu pai, com o seu tio também, e eles eram pessoas do mais alto conceito. Né? Pessoas bem queridas mesmo, realmente, em Nova Friburgo, graças ao comportamento geral da própria mãe. Né? E, Vilma, a gente está falando, a gente já está encerrando o programa. Como é que foi os últimos anos da vida dela? Você acompanhou? Aí você já tinha mais Aí eu idade? já estava bem maiorzinho e tal. Era assim, cercado de muito carinho dos filhos, carinho meu, porque eu era a neta mais parecida com ela,
E você tem uma semelhança mesmo, física com ela. Muito. E até um termo de gosto das coisas, as pessoas que me servem, sabe? Que eu sempre ajudo um, ajudo o outro, até as comidas que eu faço, os doces que eu faço, nas festinhas familiares, tudo lembra a minha avó. Mamãe falava assim, Vilminha, sua mão, parece que eu estou vendo a sua avó mexendo tal doce. E Vilminha, olha, agora você falou, parece que eu estou ouvindo mamãe falar, essa sua briga aí com os empregados, Vilminha, é vovó, é mamãe outra vez, entende? Então lembra muito. Muito você mesmo. Tem uma semelhança mesmo. Uma semelhança com muito ela. grande com ela. E também de me fazer respeitar e respeitar as outras pessoas, né? Muito. Isso foi uma coisa que realmente me marcou muito. E sempre me encantou também muito. Sempre, 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 sempre. E ela quando ela faleceu, a casa já tinha fechado? A coisa já estava sendo fechada, aí já umas moças já tinham ido embora, e depois ficaram duas que eram gerentes, que ficaram ainda, porque não tinham ainda para onde ir, e a gente precisava, inclusive, delas para atender a vovó também. Entendi. De saúde, levar um médico, às vezes mamãe não podia levar, elas levavam, sabe? Até que depois elas foram embora, a vovó teve um problema, sempre teve pressão muito alta, e naquela época, para aliviar a pressão, tirava sangue, cortava assim. Tirava sangue, isso mesmo. Fazia aquele sangue e tal. E foi indo, e nós assumimos direto a vovó. Você se recorda, Juca, no noticiário da época, quando a dona Sofia morreu? Eu me recordo em parte, né? Que já são 50 anos. 1976 que ela faleceu. 50 anos, não, quase 50 anos. 76, 24 com 17. São 41 anos, né? Já tem 41 anos. Mas aí ela já estava bem mais já esquecida, já não falavam mais na Casa Sofia. A entrada ali do beco da oficina já estava aberto, outras pessoas moravam ali. Certo. Então a coisa foi assim, apagando devagarzinho. Mas ficou a memória, né? Ficou a memória. Gozado, e ficou muito forte de uns anos para cá. E eu me lembro que na época nos jornais, eu acho que nem foi tão comentado. O Jorginho Abicalil fez uma crônica. O Jorginho, eu tenho várias crônicas do falando Jorginho. Dela, que ele era frequentador. Frequentador e apaixonado por vovó, das músicas, mesmo. de tudo. Eu tenho uma quantidade enorme de crônicas dele. Fazia pela casa, falava nela. Até há bem pouco tempo antes dele morrer, ele voltou a fazer crônica com relação a ela. Tá certo. Vilma, te agradeço muito aqui pela participação desse programa. Foi muito bom a gente ter falado da dona Sofia, porque ela está na memória de todos os senhorzinhos aí de seus 80 anos. E é muito bom. E até os senhorzinhos que a gente nem sabemos quem, então não podemos nem falar. Não podemos falar, né? Ética. Mas eu acho muito legal mostrar que tudo tem o seu tempo, né? Era uma sociedade friburguense totalmente diferente, um conceito... Mas faz parte da nossa história. Um conceito moral. A história, né? Muito legal. Diz, né? A história é a narração verídica e metódica dos fatos notáveis que ocorreram ao longo da humanidade, né? É mais ou menos mais assim. Mais ou menos assim. E a gente sempre que pode, né? Sempre toca, sempre conversa, sempre fala, ficou realmente pertencendo à velha Nova Friburgo. Muito obrigada a todos. Dispõe. Obrigada aqui pela sua presença, a todos que nos acompanharam aqui nessa conversa deliciosa com a professora Vilma Vilaça, trazendo a memória de uma figura assim lendária em Nova Friburgo, Dona Sofia. Muito obrigada e até o próximo programa.